Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, e vocês que nos acompanham pela nossa página do Facebook, Paróquia Santo Antônio de Canudos, e também através do nosso meio de comunicação, a Rádio Atividade FM. Nesta noite de hoje, que o Espírito Santo nos conduza e nos auxilie a refletir sobre a importância da família e da educação no matrimônio em prol de um mundo mais justo, mais fraterno e mais humano. Saudemos uns aos outros com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e acolhendo o nosso celebrante cantando. Onde os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como irmãos, e venham quem vier encontrar abrigo, e todos têm direito ao mesmo pão, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Os filhos com rebento de oliveiras alegrem os caminhos de seus pais e façam a família brasileira achar seu amanhã na mesma paz, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Aqueles que se sentem bem casados, deu certo seu amor, o amor valeu. Não vivam como dois alienados, partilhem esta paz que Deus lhes deu, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão, minha querida irmã, que alegria nos reunirmos nesta quarta-feira para dentro do cotidiano da nossa paróquia, que tem missa todas as quartas, colocarmos essa Eucaristia em intenção de você que me assiste, que me vê, de sua família. A nossa paróquia desde domingo deu início a um momento muito bonito da Semana da Família, onde a pastoral familiar, ao longo de todos esses dias, durante a semana, estão arrumando um tempo para se encontrar e viver um momento de partilha como família. Está sendo muito bonita a participação de você que me assiste, de vocês que me escutam por meio da rádio. Que Deus nos dê cada vez mais a consciência de família, de nos educarmos como família, de aprendermos nesse tempo que precisamos reaprender tantas coisas, entre essas muitas coisas, reaprendermos a sermos família. Por isso, nessa Eucaristia de hoje, para bem celebrarmos os mistérios de Jesus, peçamos ao Pai que tenha de misericórdia de nós, pelas vezes que nem em casa a gente conseguiu viver como irmão. Imagine na igreja. Imploremos a misericórdia do Pai. Eu canto alegria, Senhor,
dias, Senhor, de ser perdoado no amor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos. Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor gritou a meus ouvidos com voz forte: aproxima-se o castigo da cidade. Cada um tem a sua arma destruidora na mão. Então eu vi 6 homens vindo da porta superior, voltada para o norte, cada qual empunhando uma arma de destruição. Entre eles havia um homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba na cintura. Eles foram colocar-se junto ao altar de bronze. Então a glória de Deus de Israel elevou-se de cima do querubim, sobre o qual estava em direção à soleira do templo. E chamou o homem vestido de linho, que levava um estojo de escriba à cintura. O Senhor disse-lhe: passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nelas se praticam. E escutei o que ele dizia aos outros: percorrei a cidade atrás dele e matai sem dó nem piedade. Matai velhos, jovens e moças, mulheres e crianças. Matai a todos, até ao extermínio. Mas não toqueis em nenhum homem sobre quem estiver na cruz. Começai pelo meu santuário. E eles começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Ele disse-lhe: profanai o templo, enchei os átrios de cadáveres. Ide. E eles saíram para matar na cidade. Então a glória do Senhor saiu da soleira do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e elevaram-se da terra à minha vista, partindo juntamente com eles as rodas. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima deles. Eram estes os seres vivos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, nas margens do rio Cobar, e compreendi que eram querubins. Cada um tinha 4 faces e 4 asas, e debaixo das asas uma forma de mão humana. Suas faces eram semelhantes às faces que eu tinha visto junto ao rio Cobar. Cada um seguia em sua frente. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. A glória do Senhor vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Do nascer do sol até seu acaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? A glória do Senhor vai além dos altos céus. A glória do Senhor vai além dos altos céus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós Ele entregou esta reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem, pedi, e isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos vivendo, como todos os anos, a Semana da Família. Geralmente em nossa paróquia, esses encontros que estamos fazendo por esse período, por meio das redes sociais, a gente os realiza de forma muito bonita nas casas. A Pastoral Familiar, que é um grupo aqui da nossa paróquia, se reúne e divide os encontros, e cada um vai assumindo assim
uma realidade nas famílias para meditar esse tema, esse projeto de Deus. O grande projeto de Deus para o mundo foi uma família. É um projeto que ele acredita tanto que ele quis se encarnar para nascer em uma, para poder nos dar o exemplo de como viver em família. E não existe família perfeita. Não existe família sem dificuldade, não existe família onde o conflito por vezes não apareça. Geralmente quando eu converso com os casais e o casal jovem ou velho já de matrimônio olha para mim e diz: "Ih, padre, nós graças a Deus não temos problema." Aí está o problema. Porque se não existe problema na vida a dois, é sinal que alguém está se omitindo. Se não existe discussão na vida a dois, é sinal que alguém está sendo silenciado, não está sendo ouvido. Porque a vida em família é assim. Toda família, para nascer o amor, mas o amor genuíno e verdadeiro, precisa passar por certas purificações que nasce da convivência com o diferente, do amar o outro não apesar de, mas amar o outro pelo simples fato dele existir em nossa vida. É esse o exemplo que a Sagrada Família de Nazaré nos dá. Eles nos ensinam com o seu testemunho que para ser família não precisa de um castelo, porque o menino Deus nasce numa estribaria e ele era rei e se despoja de toda a grandeza humana, de toda a glória, para assumir a nossa condição no meio dos pobres, num estábulo, num chiqueiro. A família de Nazaré nos ensina que o que de fato importa não são os bens, não é o ouro, o incenso ou a mirra que os magos lhe oferecem. Não. A maior riqueza daquela família era olhar para aquele pedacinho de gente que eles não sabiam ao certo como tinha se encarnado, não tinha nenhuma teoria muito bem elaborada, mas sabiam que era um presente de Deus, tinham consciência que era o próprio Deus, era um projeto de Deus que estava agora entre José e Maria. E isso era a riqueza que importava. Na família de Nazaré nós aprendemos que mesmo no conflito, por vezes a gente cresce quando guarda muita coisa no coração, de preferência aquilo que de fato é importante. Veja, o menino, mesmo sendo Deus, dava muito trabalho. Quando os pais vão até Jerusalém, na primeira peregrinação, esse menino se perde. Dá uma verdadeira dor de cabeça aos pais. Mas isso não impede de os pais, sendo humanos, corrigirem o menino Deus. Venha cá, por que você fez isso? Você não sabia que como nosso filho nós estaríamos preocupados com você? O menino tem uma resposta de um adulto. Ele já não é mais uma criança, parece. Ele já se porta como um Deus. Eu estava cuidando das coisas do meu pai. Mas provavelmente isso não impediu de São José ou de Nossa Senhora dar uns bons puxões de orelha nele e umas boas palmadas e levá-lo para casa. Porque família é assim. Família é o espaço onde a gente aprende a se educar. E o evangelista faz questão de dizer isso, que após Maria e José levar ele para casa, ele era obediente aos pais em tudo. Quer dizer, não é por um acaso não, alguma coisa aconteceu para que essa obediência acontecesse em Jesus. Ele foi educado. E é esse o tema da nossa noite de hoje na Semana da Família. A família como um espaço da educação. E olhe, isso é algo muito importante. Tem muita mãe e muito pai que não sabe mais o que fazer em casa com os filhos. Sabe por quê? Porque o filho passava o dia todo na escola. Você empurra o filho para a escola para se livrar. Porque você não quer perder tempo educando. E a família quer esse espaço primário, onde nós
recebemos valores, recebemos a educação, recebemos os primeiros estímulos para viver em sociedade, vai se tornando um projeto falido, porque um pai e uma mãe não quer descobrir o que de fato importa, não descobre que mais do que a riqueza do trabalho é a riqueza dos filhos, e não dedica, na maioria das vezes, tempo para educá-los no amor. Precisamos, nessa semana da família, mais do que nunca, colocarmos os olhos fixos na família de Nazaré. Ela tem muito a nos ensinar, porque foi na família que Jesus, que era Deus, que é Deus, aprendeu a ser humano, genuinamente humano. É por isso que quando ele quer falar das coisas do céu, ele se tornou tão humano, tão humano. São José e Nossa Senhora cumpriram tão bem os papéis de pai e mãe, que ele nunca fala das coisas do céu falando do céu. Ele fala das coisas do céu olhando para as coisas da terra que seus pais haviam lhe ensinado. Quando ele tem de falar para o homem do campo, ele se coloca ao alcance, falando de roça. Quando ele tem de falar com pescadores, ele se põe ao alcance, falando de pesca. Quando ele tem de falar para uma multidão de homens, mulheres e crianças, ele se põe ao alcance usando a linguagem que todos são capazes de compreender. E assim, esse Deus que se fez um de nós, se colocou ao nosso alcance para entendermos as coisas do céu, aprendendo essas coisas em família. E é assim também que toda família humana que queira dar certo deve fazer. Não deve delegar a esse mundo que nega tantos valores, que para nós que conhecemos a Cristo é tão caro, a educação dos nossos filhos. É função da família, e aqui é o tema dessa noite da Semana da Família, educar os filhos no amor e na fé. Porque apenas uma pessoa que aprendeu a amar em casa consegue respeitar o outro na rua. Apenas uma pessoa que aprendeu a ter limites em casa aprende a respeitar as leis na rua. Apenas uma pessoa que aprendeu que pai e mãe não é parceiro descobre que o professor e a professora que vai exercer as primeiras funções na sociedade, no trato com esse sujeito que agora lhe é confiado, não é um parceiro, é alguém que merece todo respeito. Mas para isso é necessário que nossas famílias se tornem um pouquinho mais família. E isso só é possível olhando bons exemplos de pessoas que sabem educar apesar das condições, das circunstâncias que a vida lhes traz. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite de hoje, Jesus convida a sua igreja e a cada um de nós a também, como família de Deus, a nos educarmos no perdão. Esse capítulo do Evangelho de Jesus Cristo é interessante, de São Mateus. É uma catequese de Jesus à comunidade dos seus discípulos, e agora Mateus usa dessa catequese para formar a sua comunidade que está se amornando, quer dizer, quer viver de qualquer jeito, porque acha que Deus nunca vai lhes pedir conta. E qual é a consequência de vivermos de qualquer jeito, como se nossa vida não tivesse um fim último em Deus? É nos perdermos de nós mesmos e perdermos aquilo que de fato importa. Veja, um pai que quer viver de qualquer jeito, um homem casado que quer viver como um homem solteiro, e a primeira coisa que ele põe em risco é perder a própria família. Querer viver de qualquer jeito nos exige e cobra de nós um preço por vezes muito caro. Uma mulher casada que se casa e quer viver de qualquer maneira, como se fosse uma mocinha ainda de 15 anos, sem responsabilidade, embora ela possa até ter 15 anos, ela agora é convidada a viver como uma mulher, uma esposa. E uma esposa tem compromissos e responsabilidades. E a vida de qualquer jeito
pode cobrar dela um preço muito caro. Um filho que quer viver como se o pai e a mãe não existissem, ele corre o risco de perder a própria casa, porque ele se ausenta tanto que não vai se tornando percebido com o tempo. Por isso, a vida sempre nos cobra caro se a gente quer viver de qualquer maneira. Jesus vai nos dizer nessa noite de hoje que a vida em comunidade só é possível quando a gente vai se corrigindo para o bem comum. Por isso, meu irmão, minha irmã, participar de uma igreja, fazer parte de uma comunidade de fiéis nunca vai ser uma tarefa fácil. Porque na comunidade nós não podemos por vezes viver como nos ensinaram a viver em casa. Eita, padre, como assim? Se em sua casa você aprendeu que é possível se intrigar do seu irmão que saiu da barriga de sua mãe, quando você chegar na igreja, você não vai querer fazer a mesma coisa, não? Vai. E na comunidade de fé isso não é possível. Se na comunidade de sua família os seus defeitos não são corrigidos, chegando na igreja, onde você vai ter determinados limites, você não vai sofrer, não? Vai. Claro que vai. Se você foi criada como uma menina mimada ou criado como um menino mimado, que todas as suas vontades se realizavam, quando você chegar em uma comunidade de pessoas diferentes, que pensam diferente, e que essas diferenças têm de ser respeitadas, você não vai ter dificuldade de viver, não? Vai. E é isso o desafio no seguimento a Jesus, nos discípulos daquele tempo, mas também para nós nesses dias de hoje. A comunidade é o lugar onde a gente vai se cristificando. O que é isso? Vai ficando mais parecido com Cristo. E para ficar mais parecido com Cristo, a comunidade só é uma comunidade cristã se ela nos ajudar a crescer na fé. E ninguém cresce na fé sem correção, porque nós não somos perfeitos. Vocês estão vendo esse padre aqui? Tem horas que eu preciso de um irmão padre que me chame a atenção em certas coisas, para que eu cresça. Alguns que já viveram mais o ministério, outros que viveram tanto que eu já vivi, mas já passaram por coisas que eu ainda não passei. E se eu não dou ouvidos a eles, eu sou convidado a escutar um grupo de padres maior. E se mesmo assim eu não der ouvidos, eu sou convidado a ouvir a igreja na pessoa do bispo. E se eu não quiser ouvir nem meu bispo, eu sou convidado a me retirar. Porque na nossa comunidade existe uma organização que você não pode querer viver. O jeito que o sujeito tem de viver na comunidade de fé é o jeito de Jesus, não é o jeito dele ou dela. E até nós, padres, temos de nos enquadrar nessa realidade. E é isso aqui que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Vocês, como discípulos, não são perfeitos. E para fazer parte dessa comunidade de meus seguidores, vocês têm de entender uma coisa: que vocês não estão prontos. O que é isso? Você não é um copo cheio que não cabe mais nada para aprender. Você não está preparado de um tudo, não. Você está em processo. Uma vez eu ouvi um padre falando uma coisa tão bonita. Ele diz, eu ia passando por uma construção e tinha uma placa bem grande lá colada dizendo: desculpe o incômodo, estamos em construção. Vocês já viram coisa que incomoda mais do que um vizinho fazendo uma obra dentro de casa? Porque a batida é lá, mas parece que é cá. A gente escuta cá, dentro de nossa casa. Isso incomoda. Então, nós seres humanos também estamos em constante processo de construção. Já falava um grande educador chamado Paulo Freire. Se na vida humana nós estamos em um processo de construção, imaginem vocês na vida espiritual. É isso aqui que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos. Quando o irmão pecar, quando o irmão errar, chame ele em particular. Por que ele errou? Não, porque ele é seu irmão.
e a vida dele, o destino dele lhe importa. Então chame ele em particular e diga: olha, fulano, você precisa rever isso. Mas não fale como se você fosse o perfeito, não. Fale na caridade. O grande problema das nossas correções fraternas é que às vezes ela não é tão, nem sempre é tão fraterna. A gente, quando quer corrigir o outro, a gente quer corrigir o outro botando o dedo na ferida do outro. E Jesus não está mandando isso. Jesus diz: tente recuperar o seu irmão. E não tem nada melhor para recuperar o outro do que saber como lidar. Aí diz: agora, se ele não escutar a você, Jesus usa um exemplo do livro do Deuteronômio, do Antigo Testamento, para dizer que um julgamento é válido. Chame 3 testemunhas. Era assim. Vocês veem isso no livro de Daniel. O velho acusa a moça e traz 3 testemunhas. E Daniel é que dá o julgamento depois. Porque o testemunho, Tony, precisa ser confirmado por 3 pessoas para poder dizer que esse testemunho é verdadeiro. Então Jesus usa desse modelo, desse exemplo. A comunidade de Mateus, o catequista de Mateus, usa esse exemplo. Chame 3 testemunhas. Escute. Tente convencê-lo. Se ele não quiser escutar esses 3, chame a igreja. O que é isso? Chame toda a comunidade de fé. Reúna todo mundo. E veja o que é que a comunidade diz dessa pessoa. Se ouvindo a comunidade ele dizer: não, eu quero viver do meu jeito, aí Jesus dá uma decisão um pouco radical: expulse-o. Por quê? Porque ele não pertence a nós. Ele está entre nós, mas não é um de nós. É aquilo da parábola: pertence ao maligno, mande-o para fora. Ele não quer viver do jeito dele, então que viva no mundo assim. Porque entre nós é um contra-testemunho. Às vezes a gente fica perguntando: eita, mas por que o Papa às vezes é tão severo com um padre, com não sei quem, quando faz isso? Porque a pessoa é um contra-testemunho. Por que tem de ser severo com um padre que se envolve em escândalos sexuais com menores? Porque ele é um contra-testemunho. Ele tem de ir para a cadeia. E se nós, enquanto igreja, não dermos o testemunho, quem é que vai dar? Por que a igreja tem de ser tão severa em relação a certas coisas, em relação aos sacramentos? Porque o sacramento é um dom de Deus. E a gente viver essa coisa, esse dom de qualquer jeito, é um contra-testemunho. Então, meu irmão, minha irmã, isso pode até não ser agradável aos seus ouvidos, mas é a verdade que, como comunidade de fé, nós precisamos acolher. Eita, padre, o senhor está dizendo isso assim na nossa cara? Eu não, Jesus vai se resolver com ele, comigo não. Eu não tenho nada a ver. O portador do recado não merece cacete, não merece apanhar. E essa tradição tão antiga na igreja tem de ser modelo para nós ainda nos dias de hoje. Por quê, padre? Porque Jesus conclui essa mensagem com a segunda parte do texto. Quando a igreja está reunida, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, sou eu que falo por eles. Por isso que tudo que vocês pedirem em consenso, em unidade, em meu nome, eu, o Pai, vos dará. É bonito, sabe, gente? Aqui eu gostaria de partilhar com vocês, para concluir, essa coisa do Evangelho de São Mateus. Mateus tem um jeito muito bonito de dizer, no começo, no meio e no fim do seu Evangelho, que Deus sempre estará conosco. No começo, no capítulo 1, quando vai dizer o nome do menino, diz ele vai se chamar Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Agora, no meio do Evangelho, no capítulo que estamos ouvindo hoje, Jesus diz: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com vocês. Deus conosco. E no final, o último capítulo, os últimos versículos do Evangelho de São Mateus, repete a mesma coisa: eis que eu estarei convosco todos os dias,
até o fim dos tempos. O que é que eu quero dizer a você com isso? Quando a gente descobre a graça, o dom que é participar de uma comunidade de fé, a gente vive em uma certeza. Não importa o que a vida possa fazer conosco, nós já estamos em Deus. E quem está em Deus não precisa ter medo. Por isso não tenha medo, viu? Não tenha medo da exigência de seguir Jesus em uma comunidade de fé. Não tenha medo de fazer parte dessa igreja de Cristo. Mas padre, tem tanta igreja, tem tanta gente falando tanta coisa, tudo não é a palavra de Deus? É. O problema não é ouvir a palavra de Deus. O problema é ouvir a explicação da palavra. Porque a explicação da palavra de Deus um católico deve ouvir na sua igreja, na sua comunidade de fé, onde todo mundo vive em unidade. O que é um católico em uma igreja que não é a sua? Nunca ouviram o ditado que cachorro que muito anda finda arrumando sarna, não? Você não é cachorro. Você não é cão sem dono. Você tem uma igreja. Quer ouvir a palavra de Deus? Vá para a sua igreja. Ah, padre, mas eu não gosto daquele padre. Sim, você não está lá pelo padre, não. Você está lá por Jesus. Tenha consciência disso. E você não vai se arrepender. Olhe para Jesus. Ah, padre, mas fulano, quando eu chego na igreja, olha para mim com a cara feia. Olhe para Jesus. É porque ele ainda está em processo, assim como você está. Ele não é perfeito, nem você é perfeita. Ela não é bonita, nem você é essa Barbie toda. Então, dá certinho a junção. É gente que quer crescer junto. E é isso que é a igreja de Cristo. É isso que somos nós. Somos pessoas imperfeitas que queremos crescer em Cristo. Porque apenas assim a gente chega longe. Porque não importa chegar primeiro. Na igreja, quem quer ser o primeiro tem de ser o último. Jesus já dizia isso. Não importa eu chegar primeiro no conhecimento, nas coisas que são certas. Não importa não. Viu? Por isso que na igreja, o prego que muito se destaca leva martelada. Não é assim não. Na igreja, como comunidade de fé, nós queremos chegar juntos. A gente não quer chegar primeiro. A gente quer chegar junto. E chegar junto no céu. Mas na sua comunidade de fé. Isso às vezes quando eu fico olhando um católico que posta mais coisa de crente do que de católico, eu digo, devia logo mudar. Se você não tem convicção de sua fé, o que é que você está fazendo aqui? O que é que você faz entre nós? Seja feliz onde você acha que seu coração está feliz. Mas saiba de uma coisa. Muita gente se droga achando que ali está a felicidade. E se perde na droga. Saiba de uma coisa. Em alguns lugares você pode até ouvir umas coisinhas bonitas que você gosta. Mas o capeta não tentou Jesus falando das coisas do inferno, não. Leiam bem direitinho as tentações de Jesus no deserto. Satanás usa o tempo todo da palavra de Deus. Você nunca leu nas escrituras? Cita o Salmo 90, 91, que tem tanta gente que gosta de ler. O capeta sabe ele de cor, citou para Jesus. Ele dará uma ordem aos seus anjos para nem o seu pé se ferir em uma pedra. Olha aí, o Satanás conhece de Bíblia, gente. Você nunca ouviu não o que foi dito não? Ele só fala com Jesus a partir das escrituras. E Jesus diz, mas também as escrituras falam tal. Então cuidado. Padre, por que o Senhor está falando isso a gente nessa noite de hoje? Porque você tem de ter consciência qual é a comunidade de fé que você faz parte. Você é católico, viva como católico. E não tenha vergonha de sua igreja. Sabe por quê? Porque ela pode até ser velha,
andar devagar em algumas coisas. Mas nós estamos nesse mundo há 2000 anos sendo sinal de Deus. A gente não é qualquer bodega, não. Nós estamos há 2000 anos como o corpo de Cristo. Os defeitos não estão no corpo, está em nós que adentramos a Ele. E viva a Deus que temos esses defeitos, porque Ele nos dá a graça de ter uma comunidade de fé que nos ajuda a nos corrigirmos e descobrirmos o caminho. Jesus, nesse evangelho de hoje, nos dá uma grande riqueza. A riqueza de entender a igreja como uma família. O outro pode até errar, mas a gente não joga ele fora. O outro pode até não ser perfeito, mas a gente não expulsa de qualquer jeito. Não. Por vezes o outro precisa viver a experiência do filho pródigo lá no mundo para poder depois voltar e se encontrar. Quando Jesus diz, trate-o como um pagão, Ele está dizendo isso. Deixa ele viver a vida dele do jeito dele. Mas depois ele vai descobrir que quantos empregados, quantos servos da casa do Pai vivem em plenitude, têm alimento em plenitude, têm vida em plenitude, porque se puseram a serviço. E no mundo, a gente só tem de certeza uma coisa: passar fome. E uma fome que não tem nada que seja capaz de saciar, que é a fome de Deus. É isso que nosso coração procura e é isso que nós, enquanto igreja, enquanto família de Deus, precisamos oferecer a esse mundo. E a primeira igreja que Deus te colocou para fazer parte é a sua família, a igreja doméstica. Cuide bem dela. É uma riqueza de Deus. Tem gente com defeito, aquele marido tão bonitinho que você casou hoje, mas parece um bujãozinho, mas foi o homem que Deus colocou do teu lado e a partir dele te deu filhos. Aquela mulher tão bonita, já está toda acabadinha, pois é, cada acabação dessa é um sacrifício de amor que ela fez por sua família. Cuide bem dela. Aquele filho, aquele menino que era tão bonito, tão educado, está se tornando uma coisa feia, pois é, lembre a ele que ele é filho, porque ele é um presente de Deus, e o eduque como pai e mãe. É isso que a palavra de Deus nos propõe nessa noite de hoje. Crescermos como família de Deus, onde um corrige o outro, onde um cresce com o erro do outro. Onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz, seja o sonho das famílias do Brasil. Onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz, seja o sonho das famílias do Brasil. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. Senhor, dê-nos um coração manso e humilde para receber sua palavra e seus mandamentos. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Senhor, dê-nos um coração manso e humilde para amar o próximo como a mim mesmo. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Senhor, dê-nos um coração manso e humilde para podermos ensinar nossos filhos a terem responsabilidade e discernimento em suas escolhas. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Tudo isto te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o cântico de ofertório e vamos colocar diante do altar do Senhor a maior riqueza que Ele nos deu, que foi nossas famílias. Um coração para amar, para perdoar e sentir
para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício e o sacrifício de nossas famílias sejam sempre aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece, transformando-os por vosso poder em sacramento de salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso É Deus. nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, quisestes que Ele fosse o fundamento de todas as coisas e a todos destes participar de sua plenitude. Sendo o verdadeiro Deus, despojou-se de sua glória e pelo sangue derramado na cruz trouxe a paz ao mundo inteiro. Elevado acima de toda a criatura, tornou-se a fonte da salvação para todos os que fazem a sua vontade. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa filha, Josefa Alves Moreira, que chamastes deste mundo à vossa presença.
Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, e lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu pensei, tu retornarás e abrirás os reinos do céu. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga salvação e nos confirme na vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos dentro dessa semana bonita do mês de agosto, onde meditamos a vocação à família. Mas o modelo de família só é pai e mãe? Não. Tem muitos modelos.
Tem muitos modelos. Para nós cristãos, veja bem, eu estou falando para nós cristãos, o ideal é esse. Mas nem sempre é possível. Pronto, vocês ganharam um padre que vem de uma família onde só tinha uma mãe. Faltou a figura do pai. Então, isso não quer dizer que não forme na fé. Uma família diferente que formou uma mulher que formou todos os seus filhos na fé. E teve a graça de dar à igreja um filho, de dar a Deus um filho. Por quê? Porque soube educar na fé. É interessante, minha mãe tem poucos afilhados. Eu não me lembro de um afilhado de minha mãe. Porque no tempo dela, a questão para ser madrinha ainda era muito mais severa. Ela nunca teve afilhado. A senhora está me vendo, depois me diga, viu, por telefone. Eu não me lembro de minha mãe ter batizado ninguém. Daí vocês tirem. Mas dessa família nasceu um padre. Por quê? Porque em minha casa podia faltar muita coisa, mas nunca faltou Deus. E eu louvo por isso. Nunca faltou Deus. Então não importa como é sua casa, se só tem pai, se só tem mãe, o que é que tem. O que importa é que não falte Deus. Não deixe que falte Deus. Porque se faltar Deus, você pode até morar em um castelo, mas você não passa de um indigente miserável, que sofre da pior de todas as pobrezas, que é a pobreza de Deus. Ou pobreza triste, que eu não desejo para ser humano nenhum nesse mundo. Por isso, é percebendo que Deus é nossa riqueza, que amanhã, na nossa paróquia, nós teremos 2 momentos orantes. O primeiro é o de costume, das 9 horas da manhã até o meio-dia. Para você que me escuta por meio da Radioatividade FM, nós teremos a adoração ao Santíssimo. Como comunidade de fé, eu peço que nessas adorações vocês coloquem diante de Jesus, assim como eu sempre tiro um momentozinho do dia para vir, para colocar a vida do nosso irmão, o Padre Alberto, para que Deus lhe fortaleça nesse momento. Ele está tomando, eu acho, agora a 3ª aplicação e está em Aracaju. Então que Deus o fortaleça, o abençoe. Foi para Aracaju, acho que já voltou a Paripiranga a essa altura, mas está nesse processo de luta, porque a vida cristã é isso. Enquanto a gente não se encontra com Deus, é uma constante luta. Está nesse processo de luta para, com a graça de Deus, vencer. Então amanhã, durante a adoração da manhã, coloque entre suas muitas intenções a vida, a saúde do Padre Alberto. E à noite, às 18 horas, como está sendo de costume, durante essa semana, nós iremos ter uma adoração com a temática da família, vivendo assim esse 5º dia da Semana da Família. Então você é convidado a nos acompanhar por meio das redes sociais, tá certo? Aí amanhã eles vão dizer a programação de sexta, senão fica muito comprida. A Secretaria Paroquial informa que a renovação desse materialzinho, cadê a liturgia diária? Me dê aqui uma, Neidinha. O material da liturgia diária é esse livrinho que você pode acompanhar o ano inteiro as celebrações da missa. A gente recebe um todos os meses. Vem com todas as leituras. Então, a renovação desse livrinho aqui, da assinatura dessa revistazinha aqui, já está aberta. Então, as inscrições já podem serem feitas aqui na Secretaria Paroquial. Se você já tem, quiser renovar a sua inscrição, você renova. Se você não tem e deseja receber, vá aqui também e se inscreva, tá certo? Aí a secretária vai explicar como é que custa, quais são os valores, quanto custa para receber todos os meses esse materialzinho aqui, tá bom? Então, quem faz parte dessa comunidade, tem muita gente da área rural da cidade que recebe essa assinatura. Então, se você também quiser receber, procure aqui na Secretaria da Paróquia. Paga uma vez, compra uma vez e recebe o ano inteiro, sem precisar de custo nos meses seguintes. Tá certo? Ontem nós fizemos a contagem do dízimo para a manutenção da nossa paróquia. Veja bem, essa paróquia, para ela se manter aberta, em atividade, ela tem um custo mensal
de mais de 11 mil reais. Diminuiu um pouco na pandemia, mas ainda ficamos dentro da esfera de 10 mil e alguma coisa. Nos últimos meses estão entrando, desde a trezena, só está entrando, durante a pandemia, estagnamos nos 7, 8 mil. E desde a trezena para cá, só está entrando 5 e alguma coisa. Paga 11 com 5? Não. Então, nós estamos nos mantendo, por graça de Deus, pela providência. Fizemos o reparo da laje, precisávamos fazer o reparo das pinturas, principalmente na Capela do Santíssimo. Ainda não comecei, porque está sendo o que está nos ajudando a nos mantermos nesse período, é o recurso da trezena. O plano nosso é um, o de Deus é outro. Então estamos com outros planos. E não deixamos, viu? É porque a gente não faz caridade com selfie. Não deixamos de distribuir comida para quem precisa, sem que ninguém saiba. Nem venha aqui atrás, porque a gente já tem a quem dar. Então, só se for uma extrema necessidade. Padre, eu não tenho um grão de arroz para dar para um filho. Venha, você não vai morrer de fome, nem você, nem seus filhos. Mas nós estamos priorizando as pessoas que a gente sabe, acompanha, vai lá e sabe da situação. Não deixamos de ajudar ninguém dando de comer, não estamos deixando de ajudar ninguém quando bate a nossa porta e às vezes precisa de uma ajuda para um remédio, que o diga as contas da farmácia por esses meses. Então, continuamos fazendo o nosso trabalho. Desse pouco que a gente recebe, sai para todas essas coisas. Por quê? Porque o pouco com Deus é muito. E você é nossa maior riqueza. Você, viu? Sua família é nossa maior riqueza. Por isso, se você não puder nos ajudar de forma material, nos ajude na oração. Reze por nós. Reze para que Deus sensibilize o coração daqueles que fazem parte da nossa comunidade de fé a se comprometerem cada vez mais com a sustentabilidade da nossa paróquia. Muito obrigado a você, dizimista, que é fiel todos os meses e que ajuda a manter essa igreja de portas abertas. Muito obrigado mesmo por sua oferta generosa. Que Deus vos pague, que nunca vos falte nem o pão da terra, nem um dia o pão do céu, que Ele há de te alimentar na mesa do banquete do reino. Que Deus vos pague e vos aumente cada vez mais. Mas, padre, eu não tenho nada a oferecer. Não, você tem, viu? Você tem a sua vida, você tem a sua oração. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Você tem muito, porque você é uma riqueza de Deus. Oh, riqueza maravilhosa. Por isso, se você não pode nos ajudar de maneira material, você pode muito, muito mesmo, nos ajudando com sua oração. Reze por nós. Reze. E nós chegaremos longe, tão longe, que voltaremos um dia para a nossa casa, que é o céu. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém, amém. Abençoa, Senhor, A minha também. A missa hoje foi mais comprida, porque estamos dentro da Semana da Família. Mas semana que vem a gente volta aos nossos 30, 40 minutos de missa, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecer em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Restaura minha família, Senhor. Restaura minha família, Senhor. Restaura minha família, Senhor. Restaura minha família, Senhor. Com sinais e prodígios sobre nós. Derrama o teu Espírito. Com sinais
sinais e prodígios, sobre nós derrama o teu Espírito. Renova minha casa, Senhor. Renova minha casa, Senhor. Renova minha casa, Senhor. Renova minha casa, Senhor. Com sinais e prodígios, sobre nós derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios, sobre nós derrama o teu